A paz do Senhor para todos que estejam ouvindo e vendo este vídeo. Compartilha aí, pessoal. Cada vez que você compartilha está me ajudando. E também quando eu fazer um vídeo, já entra aí no seu celular, no seu aparelho, aleluia. Entra aí na sua casa. Quiser assistir na televisão, você entra lá, @AntônioJF, e vai ver os meus vídeos, aleluia. Deus abençoe a cada um. E eu vou ler no livro de Mateus, aleluia, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Glória é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esta palavra é para as pessoas sábias ou ter sabedoria sobre o que fazer. Toda aquela, pois, que escuta esta minha palavra e pratica, assemelhante-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correu o rio, e assopraram o vento, e combateram aquela casa, e não caiu, porque esta é edificada sobre a rocha. E aquele que ouve esta minha palavra e as não cumpre, é compará-lo-ei a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, correu o rio, e assopraram o vento, e combateram, e aquela casa caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E no livro de João, capítulo 3, versículo 15, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho amado, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Aleluia. Glória a Deus. Vou explanar esta palavra para você, ouvinte abençoado de Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus. Você que está ouvindo já é um bem-aventurado. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Em Mateus 7, verso 24 em diante, vai: todo aquele que, pois, escuta esta minha palavra e pratica, assemelhar-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que dizer aqui, as coisas, eu estou falando numa casa, coisas materiais, e depois vou falar nas coisas espiritual. Aleluia. Nas coisas materiais, pessoal, como você constrói uma casa na rocha, significa, não é simplesmente numa rocha, mas é um alicerce bem feito, um alicerce profundo, e saber que aquele alicerce vai sustentar a
parte de cima, que é a sua casa. Aleluia. Aí fica firme como uma rocha. Aleluia. E o homem sensato, aleluia, constrói a sua casa na areia, sem saber a profundidade da segurança da sua casa, e vem a chuva, bate nela e ela desaparece como uma pena de água abaixo, porque foi construído na areia. É diferente uma construção na rocha. É diferente porque quem construiu na rocha, vem a chuva, vem o rio, vem o vento e não leva a sua casa. Mas se você constrói a sua casa na areia, só basta nem o rio ou o vento já leva a sua casa. Por exemplo, você pega seu dinheiro, constrói a sua casa numa barreira, vendo o perigo que está a barreira. Aí quando chove acontece o desastre e vai reclamar de quem? Que você mesmo viu. Ah, irmão, então eu só tenho dinheiro para comprar ali. Não comprasse, porque quando o vento vem, a chuva vem, o rio vem e bate forte nesta casa e você vai perder a sua casa. Aí pode ficar murmurando de Deus, reclamando de Jesus, que não tem nada a ver, foi a falta de sabedoria. Glória ao nome santo do Senhor. E aqui está, pessoal, aleluia, povo abençoado de Deus. Mesmo assim, na nossa vida espiritual, é uma luta tremenda, é uma luta de todo lado, é uma perseguição para que você saia do caminho do Senhor. Aleluia. Você perde casa, perde imóvel, haver problema na família. Aleluia. E aqui eu estou falando da vida espiritual, da vida com Cristo. Se você está com Cristo, aleluia, nova criatura é. Mas o problema é tão grande que você, por pouco tempo ou algum momento, questão de segundo, você às vezes fica irritado, mas você se ajoelha, clama o Senhor, invoca o nome do Senhor e isso vai passando. O ódio não fica no seu coração, aleluia. Logo passa, é muita tribulação, mas logo passa. Imagine você pegar todo o seu dinheiro, vai construir a sua casa, aleluia, de repente você vê ela indo de água abaixo, aleluia, por falta de conhecimento. Mesmo assim é a palavra de Deus tem que entrar dentro de você, aleluia. Vem as coisas, vem os problemas difíceis e você tem que clamar o sangue de Jesus, aleluia, que é para que o inimigo se afaste dos problemas, aleluia, e você sai vencendo, vencendo, vencendo até a vinda do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. No livro de João que está escrito, para que todos aqueles que nele crê, aleluia, glória é o nome santo do Senhor, para que todo naquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então todos os problemas que vai acontecendo na vida, pessoal, você tem que crer que você tem a vida eterna com Jesus. Não importa as coisas que vêm, a onda que vem, os problemas que vêm, o gigante que passa na sua frente, aleluia, você clama o sangue de Jesus, que Jesus alivia a dor, alivia o mau pensamento que vem rochando para derrubar a casa que é você, aleluia. Glória a Deus. Para todo naquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo naquele que nele crê não pereça. Aleluia! Se você crê em Jesus, não pereça, porque se você tudo que vê,
ficar angustiado, aleluia, você pode até morrer antes do tempo. Glória ao nome santo do Senhor. Mas confia no Senhor que Ele tudo fará, aleluia. A tribulação vem, você começa a clamar o sangue de Jesus, aleluia. Por isso que diz a palavra de Deus aqui, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, coisas que poucas pessoas fazem. Você poderia dar o seu filho para um bonzinho, não, mas não para o mundo todo. Imagina o mundo todo como é que é. Todos os problemas na vida, mas aí tem uma porta aberta para só aquele que crê, e nem todo mundo creia, mas se você crê em Jesus Cristo, aleluia, creia no Filho de Deus, você tem direito da vida eterna, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, aleluia. É o que está escrito, pessoal. Não foi à toa que Deus deu seu Filho para morrer por nós. Quando você crê que Jesus morreu por nós, quando você crê que Jesus morreu por você, aleluia, você vai abrir a sua mente, aleluia, e crer que Jesus Cristo é o único Filho de Deus e só há salvação através de Jesus. Quem crê nele não é condenado, aleluia. A palavra de Deus disse, quem crê nele não é condenado, porque o Senhor perdoa os seus pecados. Jesus perdoa o seu pecado. Só Ele pode perdoar o pecado, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. As coisas é mudada, as coisas é modificada, a sua vida tem a quem você se agarrar na hora do problema, aleluia. Não precisa chamar nem por pau nem por pedra, é o Deus vivo. É o Deus vivo que Ele ouve você, ouve o seu clamor, aleluia, na hora da angústia. A gente até esquece, aleluia, que tem esse poder, aleluia, para repreender o inimigo na sua vida. Glória a Deus, mas eu estou orientando você com a palavra do Senhor, aleluia. Creia no Senhor, invoca o nome do Senhor, use o nome de Jesus, aleluia, para que você suporte e aguente as coisas que vêm. É como uma flechada, aleluia, porque a pessoa que não é crente não entende, fica aí, muito bebe, não bebia, bebe, muito compra e não paga, tem dinheiro de pagar e não paga, e por aí afora vai, pega o seu dinheiro, constrói a sua casa em qualquer lugar. Quando vem os problemas, quando vem o rio, quando vem o vento, derruba a sua casa, casa sem documento, casa mal feita, os tijolos mal colocados, tudo isso por quê? Porque você não tem orientação de Deus na vida. Quando você tiver orientação de Deus na vida, nem as suas coisas materiais, nem as suas coisas espirituais dá errado. Mas, irmão Antônio, não dá errado, dá sim. Às vezes a gente diz que não dá errado, mas dá. E você tem que confiar no Senhor, para que quando der errado, você quebrar aquilo que está dando errado. Aleluia, glória ao nome santo do Senhor. Tem hora que o sufoco é tanto, se você não tiver Deus na vida para orar, para consolar você mesmo, aleluia, as coisas vão de água abaixo, aleluia. É esta a palavra que eu tenho a dizer para você neste momento. As coisas vão de água abaixo, por quê? Porque você tem que cuidar das suas coisas, ou as coisas que Deus lhe deu, tem que colocar o prumo para ficar no lugar, ter a posição, aleluia. Primeiro o reino do céu, aqui as outras coisas serão acrescentadas, aleluia. Esta palavra é para você, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe você, a cada um que esteja ouvindo e assistindo esse vídeo, em nome de Jesus, amém.